Olá, eu sou o repórter Thiago Silva, está no ar o Rádio MP Entrevista. Hoje vamos conversar com o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do MPMG e do Observatório da Democracia, Emanuel Levenhagen, sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral. Em 2024, as eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro. Entre as condutas que são fiscalizadas pelo Ministério Público e que se configuram como corrupção eleitoral estão as de dar, oferecer, prometer ou entregar algo em troca de voto. Para começar a nossa entrevista, gostaria que o promotor explicasse o que é o Ministério Público Eleitoral. Tiago, o Ministério Público Eleitoral é um ramo do Ministério Público brasileiro. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele é formado por promotores de justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e também por membros do Ministério Público Federal. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos 304 zonas eleitorais. E nessas 304 zonas eleitorais funcionam 304 juízes eleitorais, que são juízes de direito, e 304 promotores eleitorais, que são também promotores de justiça. Os promotores de justiça, em épocas eleitorais, eles cumulam também as funções eleitorais. Portanto, eles são promotores de justiça e promotores eleitorais. Como que o cidadão pode ajudar o MP a defender a democracia e também a lisura das eleições? Importante essa sua pergunta, na medida em que a defesa da democracia e a lisura das eleições, ela não é um papel exclusivo das instituições públicas. Ela não é, portanto, um papel apenas dos órgãos do sistema de justiça, do sistema do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, enfim. A população, os cidadãos, eles têm um papel fundamental tanto na defesa da democracia como na lisura das eleições. E como eles podem auxiliar? A lisura das eleições, ela depende de uma fiscalização efetiva dos órgãos de controle, Ministério Público, Justiça Eleitoral, sobretudo. Mas a população tem um papel fundamental nesse sentido. É a população que é o alvo das campanhas eleitorais. Então, qualquer tipo de irregularidade, a população tem a obrigação, mais do que o direito, mas o dever cívico, enquanto cidadão, no exercício da sua cidadania ativa, de procurar as autoridades para denunciar os ilícitos eleitorais. No Ministério Público Eleitoral, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos um canal fundamental, um canal muito importante, de acesso a todo cidadão mineiro, que é o canal da ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Portanto, todo cidadão pode facilmente utilizar o canal da ouvidoria e apresentar denúncias de infrações eleitorais. Essas infrações serão, então, pela ouvidoria do Ministério Público, encaminhadas a um dos 304 promotores eleitorais em Minas Gerais, para que os promotores possam, então, averiguar a procedência dessas denúncias e tomar todas as providências cabíveis e, eventualmente, se for o caso, responsabilizar os responsáveis pelos ilícitos. A população também pode procurar pessoalmente os 304 promotores eleitorais do Estado, que se encontram já desde 5 de agosto, Tiago, de plantão permanente nas suas respectivas comarcas. E aqui é importante frisar, Tiago, que os promotores se encontram de plantão de segunda a segunda. Com relação à defesa da democracia, uma atribuição principal do Ministério Público pela Constituição de 88, Tiago, a população também tem um papel fundamental. A defesa da democracia, ela não se dá apenas de 4 em 4 anos, com as eleições, municipais ou com as eleições nacionais para presidente, governador, senador, deputado, enfim. A democracia, ela precisa ser exercitada diariamente pela população. Portanto, a população precisa
conhecer quem são os seus representantes, fiscalizar o dia a dia das autoridades, sobretudo dos seus representantes eleitos, saber o que os seus representantes estão fazendo, cobrá-los, fiscalizar o trabalho deles e propor, né? Propor ideias, propor iniciativas, reclamar, protestar, enfim, participar ativamente do dia a dia do processo democrático. Sim, doutor, o senhor comentou aí sobre canais, né, que o cidadão tem para poder aí se manifestar diante alguma irregularidade. O senhor citou o canal da ouvidoria e também aí procurar um promotor. Mas no dia da eleição, existe outros canais, um telefone, alguma outra maneira também que o cidadão consiga acionar diretamente o MP eleitoral? Posso ressaltar aqui, havia esquecido, um aplicativo desenvolvido pela OAB, mas que nós do Ministério Público, num evento realizado recentemente com a presença do Procurador-Geral de Justiça, nós realizamos um convênio com a OAB para a utilização de um aplicativo denominado Voto Legal. Todo cidadão pode, a qualquer momento do dia, apresentar denúncias por meio desse aplicativo Voto Legal, e essas denúncias serão recebidas pelo promotor responsável. Mas no dia da eleição, Tiago, eu creio e sugiro que o cidadão procure diretamente o juiz eleitoral ou promotor eleitoral no dia da votação. E, além disso, as autoridades policiais, a Polícia Militar e a Polícia Civil estarão de plantão. Plantão ostensivamente próximo aos locais de votação, e também estarão de plantão nas suas respectivas unidades policiais. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o Observatório da Democracia do MP-MG e como que ele atua no dia a dia. É um órgão vinculado diretamente ao gabinete do Procurador-Geral e tem como atribuição principal receber e conferir o devido tratamento a qualquer espécie de notícia, de ato que impacte a nossa democracia. Então, por exemplo, em janeiro do ano passado, nós obtivemos, e também soubemos pela imprensa, de muitos ataques a jornalistas. Ataques virtuais, ataques presenciais, violências, violências agressivas, atos criminosos contra profissionais de imprensa. Então, por exemplo, essas denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais, após a criação do Observatório, diretamente por meio do canal oferecido pelo Observatório da Democracia. E no âmbito do Observatório da Democracia, nós encaminhamos aos promotores e às autoridades policiais diretamente relacionadas à investigação desse fato. E, além disso, o Observatório da Democracia do Ministério Público, ele acompanha de perto todas essas investigações que dizem respeito a atos que atentem contra a democracia. Qualquer espécie de ameaça, qualquer espécie de agressão contra os parlamentares mineiros, em razão do exercício das suas funções, serão encaminhadas aos promotores de justiça por intermédio do Observatório. Portanto, o Observatório da Democracia possui uma série de atribuições, todas elas direcionadas à proteção da democracia nas suas variadas formas, tanto ameaças diretas como ameaças indiretas a qualquer pilar ou a qualquer princípio da nossa democracia. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de justiça Emanuel Levenhag. Conversamos sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral. Até a próxima. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.